Olá, boa noite. Boa noite, tá? Noite. Oi, Sol. Estamos aqui começando, né? Mais uma live. Entrei um pouquinho antes pra gente ser um pouco devagar com esse negócio de Instagram. Então, resolvi entrar um pouquinho mais cedo para não ter erro. Acho que já consegui chamar o Dr. Gustavo. Todo mundo tá me ouvindo? Faça um Ótimo. legalzinho. Ah, legal. Eu vou tirar, gente, os comentários, tá? Para facilitar, para não ficar tão poluído aqui e não ficar tudo desativar comentários. Pronto, agora ficou a imagem mais limpa. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Que a gente está muito pontual. A gente está muito pontual. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Tranquilo, né, doutor Gustavo? Tanto treinamento a gente conseguiu. Tranquilo. Eu só quero tirar aquelas observaçõezinhas, os coraçõezinhos. Mas acho que Ah, eu acho que esses não saem, não. não vai, né? Então, vamos começar. Vou começar dando uns recados, né? Então, a gente está fazendo uma live semanais pela Bros. Para quem não sabe, a Bros é a associação. Doutor Gustavo tá com um coelhinho. Coisa horrível. Saiu. Melhor não mexer, né? Aí fica É, horrível. aí eu só acho que são as coisinhas. Então, assim, quem quiser fazer as perguntas, isso, a Sibeli me mandou, boa. Quem quiser fazer as perguntas, podem fazer as perguntas acho que é na perguntinha, né? É num quadrinho que tem, e aí a gente vai respondendo as perguntas. Acho que talvez, se for o tema, a gente vai puxando as perguntas na hora, ou se não, a gente deixa para o final, a gente vai ver. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre a apneia obstrutiva do sono na criança, né? O tema da live é diagnóstico e tratamento, só que como a gente está fazendo uma live para uma variedade de pessoas, né, com níveis diferentes de conhecimento em medicina do sono, a gente vai fazer uma coisa, aproveitar ao máximo o doutor Gustavo aqui com a gente, para absorver conhecimento. Se ficar faltando coisas, a gente marca um outro dia para a gente falar mais coisas, tá? Então, a ABROS, a gente está fazendo lives semanais, é a Sociedade Brasileira de Odontologia do Sono, né? Essas lives, e a gente está fazendo alguns movimentos para aumentar o nosso contato com outros dentistas, né? Divulgar o que é a odontologia do sono no meio da odontologia geral, né? Então, as lives são um pouco para as pessoas que não conhecem o sono se identificar ou tem interesse de estudar, né? Uma área bem ampla, precisa estudar bastante, né? Não pode ser feito cursos de 2 dias e sair especialista, então, ser capacitado em medicina do sono, em odontologia do sono. Precisa ter um curso amplo, com bastante nível de aprendizado, porque tem muita coisa para a gente estudar. E a gente está hoje aqui com o Dr. Gustavo, que é uma honra estar aqui com ele. Ele é um dos grandes divulgadores, né, da medicina do sono pediátrica, né, de insônia de criança, apneia obstrutiva do sono, além dos distúrbios neuromusculares. Então, doutor Gustavo, queria agradecer, né, e queria que você falasse um pouquinho sobre você, né. E quando a gente pensa um pouco sobre a apneia obstrutiva do sono, cada um veio numa época, né? Conheceu o sono de maneiras diferentes. Eu queria saber como foi que você chegou na medicina do sono, quando que foi, né? E o que mais te chamou a atenção quando você viu uma criança com apneia obstrutiva do sono? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos as pessoas que estão ouvindo, o pessoal, os dentistas, quem pertence à voz, a ABS, a BMS e a outras pessoas que estão ouvindo.
É uma plataforma diferente, né? Eu já vi que eu já dei uma gafe aí, que eu fiz um negócio diferente. Acho que a Thaís com um pouquinho de problema de conexão, mas pelo que eu entendi, ela quer saber Eu como que é que tô. eu comecei com o sono, né? Na realidade, né, sou pediatra, fiz pediatria, terapia intensiva e pneumologia. E em algum momento, quando eu estava no exterior, veio essa questão do sono, que era importante. Tinham crianças que roncavam, que tinham apneia, que tinham complicações importantes, internavam por causa disso. Eu acabava vendo essas crianças e foi aí que a coisa me coincidiu. Ao mesmo tempo, eu estava no congresso internacional, eu conheci um professor da universidade, aqui da Unifesp, que estava lá no exterior, e ele falou assim, não, vamos fazer isso no Brasil e tal. Só que foi aí. Eu já tinha uns 15 anos de formado, e aí, veja, quando eu voltei para o Brasil, já tinha uma estrutura que estava, já tinha uma semente, né? Quer dizer, no Instituto do Sono, o Dr. Sérgio Tofik já fazia pesquisa experimental com camundongos e ratos já, né, no sono desde 1980, né? E aí começou a ter os clínicos, então tinham neurologistas, né, pneumologistas, outros especialistas psiquiatras, outros especialistas dentro do sono. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais ao sono. E é óbvio, eu puxei a sardinha para o meu lado para falar do sono em pediatria, né? Então, lactentes, crianças e adolescentes. Esse é o foco. E quando você começou a trabalhar nisso, a gente vê que o tratamento gera muita consequência positiva para a criança, né? E, e é uma coisa apaixonante, né, de tratar. Eu não sei, eu acho que minha internet está ruim, é isso? Minha internet está ruim? Thais, a sua conexão está difícil, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Tá ruim? Peraí, deixa eu só. Se você for perto do Wi-Fi, acho que fica melhor. Melhorou? Melhorou, agora está perfeito. Tá perfeito? Peraí, deixa eu só organizar Tá. aqui. Tá conseguindo me ouvir? Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui, que a gente organiza um negócio e a internet fica ruim. Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas para a gente ficar mais fácil da gente fazer um paralelo com a nossa conversa, né? Então vamos lá. Quais são, doutor Gustavo, as principais consequências da apneia obstrutiva do sono na criança? Você podia perguntar, repetir de novo, porque você estava em movimento, cortou. Quais são as principais consequências da apneia obstrutiva do sono na criança? Pois é, diferente do adulto, que tem mais doença cardiovascular, as principais consequências da apneia obstrutiva do sono na criança são os problemas que envolvem o sistema nervoso. Tá? Porque o adulto, a história do adulto, ele ronca há 10, 15 anos, e aí é possível que tenha doença, tenha hipertensão, né, problemas cardiovasculares. Na criança, só os casos mais graves que vão ter isso. O que a gente vê na criança é mais alteração do comportamento. Então a criança tem déficit de atenção, hiperatividade, né, agitação, né, são crianças mais agressivas. Então é o que a gente chama dos tem sintomas externalizados, quer dizer, coisas que alteram o comportamento da criança. Diferente do adulto que tem sonolência excessiva, na criança a gente não vai ver sonolência excessiva. Na realidade, acho que 10% das crianças que têm apneia do sono tem uma sonolência excessiva medida por uma escala de sonolência, né? A escala de sonolência de Epworth, que é mais usada, realmente a gente mostra que não tem. Por quê? Todo mundo já viu criança. A criança é sempre muito ativa, muito agitada. E também é difícil estimar o quanto é o de tempo normal numa criança. Porque como a quantidade de sono vai decaindo com a idade, né, ela começa em torno de 16 horas ao nascimento e 9 horas no adolescente, né, tem uma transição muito, muito grande, a criança dorme durante o dia, então você nunca sabe se aquela soneca é parte do normal ou não. Então não espere sonolência na criança para suspeitar de apneia do sono. E né, hipertensão arterial, né, e outras, né, hipertensão pulmonar sistêmica pode acontecer, mas vai ser nos casos mais graves.
Quando a gente fala de criança, a gente foca muito nessa coisa de comportamento, né? Aí a minha pergunta existe, no adulto a gente discute bastante sintomático, de assintomático. Na criança, existe a apneia obstrutiva assintomática ou o comportamento é algo muito importante e está presente em todas elas? Nossa, sua pergunta é fantástica, porque é difícil definir o que é sintomático e assintomático, né? Quer dizer, no adulto é muito claro que a sonolência excessiva é o principal sintoma. Então, quando você divide os pacientes em quem tem sonolência e quem não tem sonolência, aí você pode dizer isso. Mas qual é o sintoma principal da criança? É a alteração de comportamento? Só que você precisa ter uma. Não adianta só a mãe falar para você, meu filho bate os outros na escola, ele é muito agitado, porque, na realidade, para você fazer um diagnóstico de alteração de comportamento, precisa ter dois ambientes da casa. Em geral, na escola e, né, na casa. E aí, com a resposta de duas pessoas, você pode saber se aquele comportamento é constante. A outra coisa é que, assim, as ferramentas, os questionários que fazem diagnóstico de hiperatividade, desatenção, né, agressividade, elas mudam muito para cada faixa etária. Então, uma criança de 1 ano, como é que eu vou saber se ela é hiperativa? Uma criança de 2 anos, eles não param. Então fica difícil. Então você tem que ter uma ferramenta diferente para cada faixa etária. Então fica difícil eu falar assim, hiperatividade sim ou não, é sintomático ou não. Então o que a gente vê na maioria das vezes é que o principal sintoma durante o dia que a criança tem com a apneia do sono é relacionado aos fatores de risco. Então, como o aumento da amígdala adenoide é muito importante, a criança vai ter infecções de repetição, como otite de repetição, amidalite de repetição, um quadro alérgico de obstrução nasal, rinite, às vezes é asma, mas isso não é específico de apneia do sono, né? Isso é comum no fator de risco. Então fica difícil a gente dizer. Então, muitas vezes, a criança tem só o sintoma noturno, né? A história de ronco habitual, aquele ronco frequente, mais de 4 noites por semana, um ronco parecido com o do adulto, né? E é um ronco não é constante esse ronco, ele tem paradas, né? Ele tem os engasgos, né? Que é chamado ronco assustativo, aquilo que assusta. E as mães realmente elas reclamam, será que meu filho está bem? Porque ele tem falta de ar durante o sono, tá certo? Uma coisa que a gente tem muito no adulto é chamada noctúria. Mas a criança até os 4 anos é normal que faça xixi à noite, então a gente não tem esse sintoma para fazer. Agora tem dois sintomas que são comuns na apneia do sono na criança durante o dia, que é a dor de cabeça. Então, aquela dor de cabeça de manhã significa que a noite não foi boa, né? Então você acorda. Em geral, a criança reclama do quê? É uma dor de cabeça frontal, leve. Em geral, passa sozinha, não precisa de remédio. É bem diferente daquela dor da enxaqueca, né? Que consegue caracterizar a dor, né? Que é associado com vômitos, não gosta, tem medo da luz, né? Não gosta da luz né? E tem uma sensação mais pulsátil. Nem sempre você consegue fazer essa história na criança. A criança tem 4 anos, você não consegue ter aquilo, mas a criança consegue dizer que está doendo a cabeça, né? Então, né? A gente vai ver que no adulto e na criança tem diversas sintomas que são diferentes. E na criança, mais do que isso, ele vai mudando com a idade, tá certo? Então, em crianças menores com 1 ano, raramente você vai ver a apneia do sono. Já na idade pré-escolar, dos 2 aos 7 anos, que é o período que a criança desacelera o crescimento, ou seja, cresce menos a parte da estrutura óssea, né, e muscular, das partes maiores das vias aéreas superiores. Com exceção do tecido linfóide. Então, as amígdalas e adenoide, elas crescem muito, né, nesse período pré-escolar. E aí é a hora que você começa a ter uma alteração aí do tamanho da permeabilidade da via aérea, porque a amígdala adenoide cresce muito num continente, né, no tamanho da via aérea que ainda não está crescendo proporcionalmente. Né? E aí é na hora que a garganta fica estreita. Legal. E quando a gente... a questão da criança, quando que a gente bate o olho, você falou que tem uma variabilidade de idade, né? Falou da questão dos sintomas e tal. Mas, assim, qual a característica que quando a gente olha, a gente sempre tem que ficar atento? É dor de cabeça?
histórico de ronco. A gente foca muito no ronco, né? Mas o que que mais é, a gente pode sondar, assim, colocar dentro de uma anamnese odontológica, que a gente possa ajudar a gente a perceber uma criança com apneia, né? É. Então, antes de falar de perguntar, acho que a questão é na hora que você bate o olho na criança, né? Você vê o face, tá certo? Então, se a criança tem um faces adenoidiano, então aquela cara, aquele rosto alongado, se tem respiração oral, que significa que provavelmente tem obstrução nasal, tá certo? Às vezes tem criança que cai um pouquinho de saliva, tá certo? Ou se ela tem alguma síndrome genética. Então, muitas síndromes genéticas aumentam a chance de apneia do sono, mais conhecida síndrome de Down. Mas qualquer doença genética que faz com que tenha um crescimento menor da mandíbula ou da maxila, que vai fazer a via aérea ficar alterada, ou uma doença genética que aumenta os tecidos moles, né? Então, tem uma língua muito grande. Então, qualquer coisa que aumente, né, que faça com que tenha uma desproporção aí da via aérea vai dar problema, a gente pode enumerar. E aí tem uma doença que também pode dar, que tem um risco maior, é quando tem doença neuromuscular, que aí tem uma, né, flacidez. Então a gente vai ver que na apneia do sono da criança não é só o crescimento do tecido linfóide, não é só a amidalose grande que pode provocar apneia, né? Então, síndrome genética, malformação craniofacial, doença neuromuscular. Então, se você vê o faces, eu falo, essa criança está com uma cara estranha. E eu acho que a maioria dos dentistas vão pegar no consultório aquela criança que tem aquele cara de, né, respirador oral, que chega com a boca aberta. Aí, o que é importante é perguntar o que acontece à noite. Eu acho que 3 perguntas são importantes o que acontece à noite. Se é um ronco, né, igual de um adulto. Se é um ronco frequente, mais de 4 noites na semana, tá certo? E esse ronco é separado de, né, uma crise de rinite alérgica ou de um resfriado. Se a criança tem desconforto respiratório quando dorme, se a mãe tem percepção que a respiração é mais ofegante. E se tem parada respiratória. Veja, se a família fala que o seu filho, a mãe fala, o seu pai fala assim, meu filho para de respirar quando ele dorme, isso é muito sensível, né? Só que a maioria dos estudos estatísticos mostram que mais ou menos 0,5% dos pais falam que a criança para de respirar durante a noite. E a frequência de apneia é mais do que isso, é 2, 3%. Então não espere os pais te dizerem, meu filho tem apneia à noite, ou ele para de respirar durante a noite. Então é um conjunto de situações. Então, é o ronco. E o ronco talvez seja o sintoma principal, porque é o ronco que a gente vai estar, né, diante de um sintoma mais específico que as pessoas conseguem reconhecer mais. Então, você fez a história durante o dia, aí vai fazer a história do que aconteceu durante a noite, se tem alguma suspeita, aí vê como é que é durante o dia. O que você ia perguntar? Eu ia falar isso. Quando você começou a falar sobre as características da criança, né? Quando a gente pensa em população, a apneia obstrutiva na criança tem uma frequência bem menor do que no adulto, né? Mas quando a gente pensa em consultório odontológico, onde vem essas crianças já com alterações craniofaciais, né? Já com uma atresia de maxila, uma face alongada, a respiração oral, enfim, a gente pensa que muitas dessas crianças poderiam ser precocemente tratadas, né? Se a gente tiver a odontologia estiver preparada, né, para identificar, né, encaminhar para quem conhece, para quem sabe tratar, para um médico específico. E aí é que eu vou puxar também a sardinha pro médico, né? Não é todo médico que sabe sobre medicina do sono em criança, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perguntaram um pouco sobre o respirador oral, né? O que você... sobre o respirador oral, né? Em relação à apneia obstrutiva do sono em criança. E pode falar. Bem, sobre o respirador oral. Veja, ter hipertrofia adenotonsilar é quase universal. Todas as crianças nessa faixa pré-escolar vão ter uma amígdala maior ou menor. E veja, no passado se operava muito para infecção de repetição, seja otite, seja amidalite de repetição. E a apneia obstrutiva do sono só recentemente é uma especialidade bem reconhecida. Mas hoje em dia, realmente, a indicação mais precisa para operar a amígdala adenoide, né, é a apneia obstrutiva do sono. E aí, veja,
nenhuma mãe, nenhum pai quer levar seu filho para o hospital para operar, tá certo? Então, se puder fazer algum outro tratamento, né, que seja possível para não ter uma cirurgia, aí, né, eu acho que os diversos médicos também vão concordar com isso. Então, qual seria o melhor profissional, tá certo? Então, veja, eu acho que é importante se encaminhar para um médico que saiba sobre medicina do sono e que tenha, né, peculiaridade de lidar com crianças. A gente vai ver que, né, tem vários especialistas em medicina do sono no Brasil, só que quem lida com criança é um número menor, justamente porque conhecer essas questões do crescimento e do desenvolvimento, tá certo? E aí, independente da especialidade primária que ele tem que ser alguém que saiba, né, essas peculiaridades da criança, porque quadro clínico, o diagnóstico e mesmo o tratamento são bem diferentes na criança como no adulto. Tá? Em relação ao questionário, né, então acho que, né, o dentista vai avaliar essa criança. Aí quando ele abre a boca, ele não vai olhar só os dentes, ele pode olhar lá na garganta. E olhando na garganta, ele vai ver o tamanho das amígdalas. Então acho que é importante para quem nunca teve um treinamento sobre olhar as amígdalas é saber a classificação de Brodsky, que coloca o tamanho das amígdalas de acordo com o espaço que ela ocupa, né? Então, quem olhar vai ver que a amígdala 4 cruzes é aquela amígdala que se junta, e uma cruz é aquela que, né, ocupa de 25 a 75, de 25 a 0%. E aí tem os graus intermediários. Então, uma amígdala grau 2, 3 ou 4 já significa que essa via aérea está alterada. Ou a amígdala, ou a garganta, o espaço onde está a amígdala é muito estreito, porque a língua é muito volumosa. Então, só, né, de avaliar a via aérea já vai ter uma ideia se o tecido linfóide é grande. Tá certo? Então isso já tende a ajudar no exame físico, né? Aí você sabe assim, ó, ela tem uma história de ronco, a amígdala parece grande, né? Então ele já tem essa alteração craniofacial que você mencionou, tá certo? Da face adenogena. Então, voltando à questão que você perguntou, né? Quer dizer, é muito universal você ter aumento da amígdala adenoide. Algumas crianças vão ter um crescimento anormal craniofacial por causa dessa obstrução de vias aéreas, né? E aí, né, eu acho que é importante quem pegar essa criança pela primeira vez já conseguir dar um encaminhamento, seja dentista, seja médico. A gente sabe que tem alguns questionários, né? A gente usa bastante questionário nos adultos, né? E nas crianças tem alguns questionários, né? Alguns mais populares, como o OSA 18, outros menos. Queria saber quais são os questionários que a gente pode ter, se eles são validados para o português. A gente sabe que questionário não basta traduzir, tem todo um protocolo para validar ele para o português, para ver se tem o mesmo significado do inglês ou de outra língua. E alguém me perguntou sobre um questionário que eu não sei se o senhor conhece, que é o questionário. Cadê? Peraí, calma. Isso, aqui. Na verdade, é uma escala de desenvolvimento de Denver. Se pode ajudar a nortear o tratamento. Então vamos falar dos questionários. Tá bom. Eu posso responder primeiro essa de Denver, né? A escala de Denver é uma das principais escalas usadas para ver desenvolvimento das crianças, tá certo? Então ela tem vários aspectos do crescimento motor, abstrato de crianças, desde 2 anos de vida até uns 7, 8 anos. Então ele realmente é uma coisa que você consegue colocar. Tem um desvio padrão para onde você colocar, e ele é bom para ver como é que está sendo o desenvolvimento. Nunca vi ninguém usar ele para ver se tem o impacto do tratamento ou não, certo? E é uma escala bem complexa de usar, são vários critérios, e alguns setores de desenvolvimento fazem. Na idade para o dia a dia do consultório, tem que ser uma coisa mais simples, tá certo? Então, em relação a questionários para criança, já tem mais de 180 questionários desenvolvidos para criança, só que eles têm diversos temas. Uns são sobre os distúrbios do sono, outros sobre sonolência excessiva, outros sobre alteração, comportamento anormal, e alguns sobre distúrbio respiratório do sono, tá certo? Já tem mais ou menos uns 10 questionários que já foram traduzidos em principal língua é a do inglês, né, para o português. Tem um que foi traduzido do italiano para o português, que é o questionário do Oliveiro Bruni, lá da Itália, que é um que avalia distúrbios do sono. Então ele faz 3 perguntas de ronco e de sonolência, mas ele vê outras coisas, vê hiperidrose, alteração de comportamento, e acaba não sendo muito bom para
para ver essa coisa. Mas se você quer ver distúrbios complexos. O que é bom, né, para a apneia do sono, acho que 2 questionários desenvolvidos. Um é o PSQ, que é Pediatric Sleep Questionnaire, que é do Ronald Chervin, foi traduzido para o português por autores de Portugal, e esse questionário tem 40 perguntas. Só que essas 40 perguntas, eles lá nos Estados Unidos, eles validaram e viram que 22 perguntas eram as mais sensíveis. Ainda está grande, né? Mas essas 22 perguntas, eles variam vários domínios. De ronco, de desconforto respiratório, de alteração de comportamento, né, de falta de atenção, e de outros sintomas, tipo dor de cabeça. Essas 22 perguntas, esse questionário é muito usado. E tem muitos estudos que mostram antes e depois da melhora, né? Então, você consegue ter uma dimensão maior. E de todos os questionários, ele tem uma melhor sensibilidade e especificidade. É 85, 87% de especificidade e sensibilidade para diagnosticar a apneia do sono em crianças que têm fenótipo normal, né? Então, crianças que têm hipertrofia de amidos adenoides. Então, esse seria o melhor questionário. Só que são 22 perguntas. Ela tem uma vantagem, que eu acho que é boa para o nosso cenário brasileiro. É que ele pergunta e a pessoa diz sim, não e não sei. Então, você pega aquela mãe mais simples, que não consegue responder uma escala de Likert. Aquela escala de Likert é aquela que dá várias faixas. Né? Nunca, algumas vezes, de vez em quando, frequentemente, sempre. Né? Então, você tem que perguntar, o seu filho ronca? E ela tem que classificar um desses 3. Eu hoje estava no consultório perguntando para uma mãe sobre a escala de Epworth, que tem 4 graus para cada situação. Às vezes, para eles falar, ele tem sono, ele não tem sono, ele não consegue dizer se é leve, moderado e alto. Então, a escala de Likert, às vezes, é difícil para quem não tem um nível tão adequado. Mas existe uma outra que tem 6 perguntas. Essa também foi validada, foi traduzida pelo grupo lá do Rio Grande do Sul, mas quem fez isso é o David Cozão. Chama POSA-ST. Pediatric Obstruct Sleep Apnea Screening Test. Então, realmente foi feito para triagem. Então, eu acho que é um cenário bom para o consultório. Tá certo? Está no Jornal de Pediatria, né, que é o principal jornal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E foi validado, acho que o Pires é o primeiro autor. E nesse questionário ele pergunta essas perguntas sobre ronco, desconforto respiratório, mas é uma escala de Likert, que tem várias faixas. Aí dependendo, acho que é 2,7, depende do score, esse é o trabalho, dependendo do score você sabe se aquele paciente tem mais chance. Então, imaginando no cenário daquele consultório cheio, que você tem que ver mais uma coisa, você bateu o olho, acha que tem história de ronco, a amígdala parece meio grande, a criança tem conformação adequada. Não, um questionário de 6 perguntas, de repente é uma coisa que você consegue fazer de uma forma um pouquinho melhor. Assim, para falar assim, essa criança precisa ser vista por um médico especialista do sono, que saiba pediatria, né? Quando a gente pensa em criança com apneia, a gente também pensa nos obesos, né? Tão difícil de lidar. Tão difícil de lidar, né? Como que a gente faz, né? Muito difícil, né? E algumas pessoas perguntaram aqui sobre sobre tratamento, né? Mas vamos chegar lá, né? Vamos aos pouquinhos. Eu queria saber sobre polissonografia, né? A gente está tendo um boom de polissonografia portátil para adulto. Agora, com essa pandemia, os laboratórios fechados, os questionários vão ajudar, né? Mas a gente tem uma demanda grande de ideias de portáteis, né? Tá tendo um boom agora. E aí a pergunta é, pode usar a polissonografia portátil para crianças? E quais são os benefícios da polissonografia completa? E queria saber também, assim, não é todo laboratório de sono que faz polissonografia em crianças, né? Então eu queria que vocês dessem algumas dicas aí para saber como identificar um laboratório, enfim. Bem, em relação ao diagnóstico da apneia do sono da criança, então, apesar desses questionários, o valor preditivo dele positivo é baixo, 60%, 70%, quer dizer, mesmo esse PSQ é o que chega mais próximo dos 80%,
eles acabam não acertando muito. Então, na realidade, você precisa de um exame subsidiário, tá? E o exame noturno é o melhor, porque durante o dia você vê a criança pulando, correndo, e aí você não sabe como é à noite. Raramente a gente vê uma criança no colo da mãe roncando, ou muito sonolenta. Aí se você fez o diagnóstico ali, né? Às vezes o pessoal me manda um videozinho da criança respirando, é uma coisa horrível, né? Quer dizer, uma apneia muito clássica, mas esse é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, o que está mais embaixo da água é um quadro, são os quadros mais leves, tá certo? Então, o padrão ouro para fazer o diagnóstico da apneia do sono na criança é a polissonografia no laboratório. E o que é diferente do adulto? O diferente é que os estágios do sono são diferentes. Porque a criança está em crescimento e desenvolvimento. Então, você tem que estagiar de uma forma diferente. A avaliação dos eventos respiratórios também é diferente. Porque a criança, a fisiologia respiratória e cardiovascular é diferente. Né? A gente, quando nasce, passa pelo canal do parto, a gente tem aquele tórax cartilaginoso, né? Que depois que vai ossificar as costelas. Então, nosso tórax tem uma conformação diferente. Então, você respira mais rápido. Até ter o crescimento, até o pulmão ter uma coisa parecida com a do adulto, em torno de 6 a 8 anos de idade. Então, a criança, como ela respira mais rápido, e assim, para aquele gasto energético da criança, aquela função pulmonar ela é muito baixa. Então, qualquer alteração da respiração, a criança já vai desaturar. E é o que a gente vê, né? Uma criança, quando pega um bronquiolite, logo vai ser internada. Um resfriado, criança com o nariz entupido já está desaturando. Quer dizer, realmente é um aspecto um pouquinho diferente na criança. Então, o que eu quero falar quando chegar a isso? É que o critério de apneia na criança, o critério de tempo é diferente do adulto. O adulto a gente vai considerar normal quando é 10 segundos. Na criança, não dá para dizer 10 segundos, porque como a frequência respiratória varia com a idade, na idade a gente considera normal se for 2 ciclos respiratórios. Então, uma criança de 1 ano vai dar uns 3 segundos, uma criança da idade pré-escolar uns 5 segundos, um adolescente em torno de 8 segundos, até chegar ao adulto 10 segundos. Então, definir. A outra coisa é o limiar da doença. No adulto, a gente considera normal quando o índice de apneia e hipopneia é maior do que 5 eventos por hora. Isso é baseado em estudos, né, que avaliaram o desfecho, mas principalmente os adultos que tinham índice de apneia e hipopneia maior que 5 por hora, né, eram aqueles que tinham mais hipertensão arterial. Eles tinham 10 a 12 milímetros de mercúrio a mais do que o grupo que tinha menor que 5 por hora. Né? E isso tinha um efeito dose-resposta. Né? Você sabe que a apneia leve e moderada no adulto, né, maior que 15, maior que 30, você tem realmente o maior risco das doenças cardiovasculares. Na criança, como o evento é muito rápido, você não teve nenhum estudo de desfecho que conseguiu dizer um limite de corte de eventos respiratórios por hora. E aí, o que a gente tem mais aceito? É o índice de apneia e hipopneia obstrutivo maior do que 2 eventos por ano. Por que eu falei todo esse nome comprido? Porque o índice de apneia e hipopneia no adulto, ele conta apneias centrais, apneias obstrutivas, apneias mistas e hipopneias. Né? Na criança, eu não posso contar as apneias centrais, porque é muito frequente nessa idade ter apneia central e elas não têm um significado. Eu conto só os eventos obstrutivos. Então, apneia obstrutiva, apneia mista e hipopneia obstrutiva. Você vê que eu estou falando de hipopneia obstrutiva, porque a gente também tem hipopneia central, né? Então, eu conto esses 3 eventos obstrutivos, dividido pelo tempo total do sono, se for maior que 2 por hora. E tem alguns estudos que falam que é em torno desse valor, né? E aí seria o que seria mais acima do normal, né? E óbvio que tem que ter uma dessaturação. Então, você tem que ter um índice de apneia e hipopneia obstrutiva maior que 2 e uma saturação de oxigênio. Isso é que foi estudado nos artigos recentes, é o que está mais em voga, apesar que tem certas variações aí. E aí, respondendo a sua pergunta, podemos usar estudos domiciliares para criança? Certo? Então, atualmente, a recomendação é que não se use. Porque tem vários problemas. Certo? Tem uma dezena de trabalhos que já mostraram fazer, né, polissonografia domiciliar em crianças. Nós, no Instituto Sono, estamos, né, fazendo esse tipo de pesquisa também, mas ainda tem uma fase muito incipiente para você poder usar na rotina clínica. O que acontece com a criança? Primeiro, falar um pouquinho do que é esse exame domiciliar. Né? Ele pode ser uma polissonografia completa, que nem faz no laboratório, faz em casa.
E aí é o que foi definido como polissomnografia do tipo 2. Vai ao laboratório, faz toda a montagem do eletroencefalo, a parte cardiorrespiratória, dorme em casa, depois recolhe né, o sistema e faz a gravação. Tá? Esse é quase igual ao laboratório, porque a diferença é que o laboratório tem um técnico. Então, se sai um fio de elétron, alguém vai lá e coloca no lugar. Então, esse corre o risco de cair o oxímetro, cair o fluxo, você perder o exame. A domiciliar do tipo 3, ela envolve pelo menos 3 medidas. E a mais comum é as avaliações cardiorrespiratórias, que envolvem uma medida de fluxo, gerar um catéter nasal, cânula de pressão nasal, né? Uma de esforço, que é a caixa torácica, e o oxímetro de pulso. E aí essas 3 medidas dá para você ter uma ideia. Certo? Veja que você fala assim, para uma criança é mais fácil, menos coisa para ela fazer, ela vai estar adequada, mas se cair, você perdeu. E a grande questão é a validade. Então veja, esses exames, e o tipo 4 seria só uma medida, tipo oximetria de pulso. Certo? Qual é a grande vantagem e a desvantagem? A grande vantagem é o custo mais baixo. E veja, nós já temos uma doença que é difícil de tratar, que está subdiagnosticada. E se a gente tem um diagnóstico que é muito caro, que é a polissomnografia, de repente tem que ter um subgrupo de pessoas que o valor preditivo dela é tão alto de ter apneia do sono que vale a pena ela fazer um exame mais abreviado que já faz diagnóstico. Isso para adulto. Para criança é um pouquinho complicado. Por quê? Seu equipamento tem que ser preparado para a criança. O dedo de uma criança de 1 ano é diferente do adolescente de 14 anos. Então o probe do oxímetro tem que ser adequado. Tá certo? A criança arranca muito o equipamento. A grande maioria das crianças que têm apneia do sono são aquelas que têm algum problema importante. Então tem uma doença genética, uma alteração no crânio facial, uma doença neuromuscular. E aí neste cenário ainda não tem estudo suficiente para falar assim, será que eu pôr uma criança está adequado? Tem alguns estudos com crianças com síndrome de Down. Certo? Algumas com doença neuromuscular, mas a coisa ainda a evidência ainda não é forte para falar que você pode usar assim de forma sistemática. Então, então, esse é outro aspecto. É o aspecto da criança arrancar, o aspecto de doenças diferentes. Veja, se você não tem o recurso, não tem polissomnografia de criança. Outro aspecto que a poligrafia domiciliar não dá é a medida do gás carbônico. Porque o gás carbônico isolado, o transcutâneo, é padrão ouro para fazer o diagnóstico da apneia do sono da criança no laboratório. Isso eu não vou conseguir fazer. E os outros problemas do sono, criança tem parassonia, epilepsia, isso eu não consigo fazer o diagnóstico com o exame domiciliar. É exclusivo para a apneia obstrutiva do sono. Tá certo? Outra contraindicação para fazer exame domiciliar se o paciente tiver alguma doença cardíaca, E graças a Deus é mais raro na criança, uma doença cardíaca. Tá certo? Então, a evidência ainda é pouca para usar. Por causa disso, a Academia Americana de Medicina do Sono recomendou que não se faça poligrafia domiciliar para criança. Em relação à oximetria de pulso, tá certo? Tem estudos aí, equipamentos novos no mercado que tem o Watch-Patch, que é um que mede tonometria arterial e oximetria de pulso, desenvolvido por um cientista israelense. Ele já tem bastante validade, ele é tão bom quanto o tipo 3, cardiorrespiratório, para adultos. Para aquele indivíduo que tem um valor preditivo alto de ter a apneia do sono. O que eu faço? O que eu falo é valor preditivo alto? É um homem, meia idade, está acima do peso, tem uma história de ronca-apneia, tá certo? Então esse indivíduo, ele não serve para fazer rastreio na população. Vou lá, pego um grupo de caminhoneiros e vou lá e faço a poligrafia. Ou vou numa escola, pego todas as crianças do primeiro ano do ensino fundamental e faço o rastreio. Esse exame não é bom para isso, tá certo? Ele acaba errando bastante, tá certo? Porque ele acaba tendo falso positivo, tá certo? Então, essa oximetria tem que ter um probe adequado para a criança e ela vai só detectar aqueles indivíduos que têm hipóxia à noite. Então, os indivíduos mais graves, pode ser que seja útil, desde que o eletrodo fique bem a noite inteira, tá certo? E que seja um eletrodo no tamanho adequado para a criança. Então, essa é a questão desses exames. E
Em relação ao tratamento, doutor Gustavo, a criança, o cérebro está em desenvolvimento, né? A gente trata e os desfechos, né? Existe regressão total dos desfechos, né? É, uma pergunta aqui que fizeram sobre o GH, né, nas crianças com apneia. Então, quais são as perspectivas do tratamento, né? A gente melhora a criança daqui para frente ou a gente consegue resgatar alguma coisa que foi perdida atrás nesse desenvolvimento? O que você tem a dizer? Veja, tudo que a gente quer no tratamento é melhorar as crianças, né? Elas fiquem ótimas, né? Nós estamos aí com uma pandemia, nós queremos que todo mundo fique curado desse vírus, mas a gente está vendo que né, ele é virulento, né? Ele realmente tem, para um grupo de pessoas, ele realmente tem alteração. E a apneia do sono, a mesma coisa, né? Então, o que que acontece? Pensando nas principais consequências da alteração craniofacial, como consequência da aumento da midriadenoide, né? As alterações cognitivas, ou se tiver alguma alteração cardiovascular, dependendo do momento que você faz o diagnóstico e trata, você tem uma reversão total. Mas outros fatores também interferem com isso. Interfere com a genética da pessoa, a gravidade da doença e o tempo de duração dessa doença. Tá certo? Então, o que que acontece? Né? Então, vamos imaginar o principal tratamento da apneia do sono da criança. Tira a remoção das amígdalas e da adenoide. Tá certo? Tem vários estudos que mostraram que crianças de 9 anos de idade avaliou as crianças que tinham sido operadas, que não tinham sido operadas. E as que tinham sido operadas, isso numa população de crianças, né, acho que seria o 4º ano do ensino fundamental, né? Pega essas crianças e vê as que tinham sido operadas e que não tinham operado. As que tinham sido operadas eram aquelas que tinham um desenvolvimento pior, que tinham as piores notas. Porque provavelmente elas tiveram um pouquinho de apneia. Então, mostrando lá para frente é uma evidência. A outra coisa é que, né, estudos que avaliaram epidemiológico, avaliaram crianças no 1º ano do ensino fundamental, viu que, né, crianças, né, em torno de 6, 7 anos de idade, que tem história de ronco-apneia, que foi feito, né, uma triagem para fazer a apneia do sono, e aquelas crianças que tinham piores notas, elas tinham um aumento das chances de ter apneia do sono, e aquelas que trataram melhoraram. Então, realmente vale a pena, né? Então, a gente pensa em criança que não está indo bem na escola, é porque ela não escuta direito, ou é porque ela não enxerga direito, então sempre vai para o oftalmo e otorrino. Mas imaginar que, né, a apneia do sono também é um fator. E é uma coisa escondida, está acontecendo à noite, ninguém está dando bola. O pai ronca, o avô ronca, a criança ronca é só mais um, entendeu? Tá certo? Então, às vezes, né, o ronco pode ser uma alteração do crescimento e desenvolvimento. Então, se você pega precocemente, vai ter uma melhora. Se a melhora é completa, aí isso é variável e depende desses fatores que eu falei, né, da gravidade, o tempo de duração. Qual que é o cenário no Brasil? 25% da população tem acesso à medicina complementar, né, os convênios em particular. Ou seja, 3/4 das pessoas dependem do SUS, que tem uma demanda reprimida, certo? Então, não consegue acesso ao diagnóstico, e se consegue acesso ao diagnóstico, é difícil fazer o tratamento, porque, né, muitas crianças com apneia grave, elas precisam de um retaguarda de UTI, e aí tem que ter vaga no centro cirúrgico, nem sempre consegue fazer. Então, né, é uma cirurgia que aparentemente é simples, é a segunda principal cirurgia na criança, só perde para herniorrafia e postectomia, né, cirurgia de fimose de hérnia, mas, né, é uma cirurgia que você precisa de anestesia geral, precisa entubar, tem um pós-operatório que é mais tormentoso, então, né, não é uma coisa que você consegue fazer assim no ambulatório, né, tipo ir lá tirar uma verruga, né, você tem que fazer uma coisa mais internada no hospital, e dependendo da faixa etária é um pouquinho diferente. Então, Mas nem todo mundo tem acesso, à cirurgia. E aí demora fazer o diagnóstico, demora fazer o tratamento e as consequências vão ficar por mais tempo. Quando eu comecei a ver crianças com apneia, começou a me chamar a atenção essa questão assim, muitas, acho que até foi alguns no seu ambulatório aqui da Unifesp,
Mas algumas crianças, elas passam pela, lógico, é padrão ouro de tratamento, adenotonsilectomia, mas existe um percentual de crianças que ficam com apneia residual, né? E a gente olha essas crianças e a gente pensa como que a gente pode fazer, né? Então, a odontologia do sono veio em relação à expansão rápida, né? Que é um tratamento que a gente consegue fazer uma gama maior de crianças do que outros tipos de tratamento na apneia obstrutiva do sono. E ano passado eu dei uma palestra no Congresso Brasileiro de Sono sobre a expansão rápida, sobre tratamentos ortopédicos na apneia obstrutiva do sono e na criança, né? E eu achei relatos de 1974 falando sobre a possibilidade de você fazer expansão rápida em relação ao sono, né? Então a gente vê que intuitivamente, e isso já é muito antigo, né? Apesar dos artigos em relação à expansão rápida virem em 2004, né? 2007, a gente tem uma intuição em relação à expansão rápida, a moça dos olhos, como diz, né? É bem antiga. E o Calbi, quando eu vim para São Paulo, em 2010, já tinha um livro do Calbi, você já tinha um projeto de expansão em criança, né? Que quase a gente tocou, mas não deu muito certo. A Teresa Schultz tinha feito um doutorado com um Herbst, né? Para melhorar a via aérea das crianças com apneia. Então, já tinha um caminho aqui. E aí, quando a gente estava vendo, quando eu comecei a ver esses artigos que começou a publicar a partir de 2000, eu falei com o Calbi, como assim? Aí ele falou para mim, não, mas eu faço expansão há muito tempo, né? Então é porque já está há muito tempo bem descrito na literatura sobre as melhorias da expansão rápida em relação à cavidade nasal, né? Já tinha essa intuição desde 1974 sobre melhoras no sono, né, dessas crianças, e intuitivamente você vai fazendo, quando você vai vendo que clinicamente vai tendo sucesso, você vai fazendo. E uma questão importante, que eu acho que foi linha do meu aprendizado dentro da medicina do sono, foi sobre a possibilidade de expansão rápida da maxila em pacientes que não tenham mordida cruzada, né? Então, a gente tem um olhar clínico para mordida cruzada muito fácil. Eu acho que é mais fácil do médico ver, olha, esse aqui o dentista pode me ajudar porque tem uma mordida cruzada. Mas lá, desde esse artigo de 1974 que eu li, que é bem interessante, ele fala isso, ele fala, olha, talvez o arco de baixo está compensado para acompanhar o de cima, né? Mesmo que não esteja compensado, você avalia o arco inferior, você vê a posição dos dentes inferior, você vê a bordoala e você tenta melhorar, porque a ideia, ver o corredor bucal, então a ideia é ter um benefício para essa criança, né? Porque muitas vezes a gente, não vai ser tão pouquinho a expansão, não vamos fazer. E essa criança tem um grau de comprometimento, né? E que a gente precisa investir nosso olhar. Então, por isso que eu falo que acho que a gente precisa estudar o sono, os ortodontistas precisam estudar o sono, porque a gente precisa otimizar os tratamentos dos pacientes, lógico, com responsabilidade, sem causar mal oclusão, mas é isso. E eu queria falar também que dentro desse aprendizado meu em odontologia do sono em criança, quando a gente olha os artigos de expansão rápida da maxila, a Pirelli, lá que foi em 2004, o primeiro artigo, ele coloca como critério de inclusão mordida cruzada. Mas a Maria Pia Villa, de um pouquinho, acho que 2004, eu não lembro agora a data, mas é um pouquinho depois, ela já faz um outro critério de inclusão nas crianças. Então, a criança ela tinha que ter palato alto e ogival, com possibilidade, associado ou mordida cruzada, ou a sobremordida profunda, ou tinha um outro critério de inclusão. Então, mostrando assim,
vale a pena, mesmo que você não tenha uma mordida cruzada, se você tem condições odontológicas, isso equivale você estudar, você ter um olhar crítico, vale a pena ajudar essas crianças. Às vezes você não vai conseguir resolver 100%, mas em alguma parte você ajuda. E aí eu queria perguntar uma coisa para o senhor, doutor Gustavo. Que é melhor fazer primeiro? Expansão rápida ou adenotonsilectomia? Ou qual dos dois? O que a gente pode pensar de tratamento? Ó, eu acho que o mais importante aí é que os dois tratamentos são complementares. Porque é aquilo que você falou, a apneia residual pode persistir, tá certo? Então você pega uma criança que tem um índice de 10, 15, 20, você opera e aí o índice não fica abaixo de 2, fica 3, 4, 5. E aí você precisa de um segundo tratamento. Então pensando nessa situação, operar a primeira amígdala e depois fazer, né? Só que às vezes você tem dificuldade de fazer a cirurgia e o tratamento ortodôntico pode ser uma coisa. Então acho que a situação que a cirurgia seria muito importante é quando você tem uma obstrução né, uma obstrução muito importante da via aérea, que aquela expansão não vai ser suficiente. Agora, se você tem mais espaço, a mídia grau 3, 2, às vezes o nariz é mais perto, até é possível se fazer primeiro o tratamento ortodôntico para depois fazer a cirurgia. E aí, acho que o importante é que vai precisar dois. E aí tem um artigo do Guilherme Minot que ele fez justamente isso, fez o estudo cruzado. Um grupo fez cirurgia e depois fez tratamento ortodôntico, outro grupo fez tratamento ortodôntico, cruzou e depois fez a cirurgia. E interessante assim, depois do primeiro tratamento, o índice de apneia hipoapneia diminuiu, mas ele continuou com a apneia residual. Na hora que você fez os dois, melhorou. Então esse é o melhor trabalho que fala sobre isso. E veja, ele está olhando só para o índice de apneia hipoapneia. Claro, ele é um desfecho importante, mas o que a gente quer é que melhore, né, o comportamento da criança, o crescimento, se tiver alguma alteração metabólica ou cardiovascular, também quer que isso melhore. Mas isso vem depois dessa medida objetiva da polissonografia. Agora, eu tenho uma pergunta para você para fazer. Porque eu tenho aquele grupo de pacientes que não melhora com nada, tá certo? E aí eles precisam usar o CPAP. E aí nós temos 15, né, 10, 15 anos usamos um CPAP. E aí nós temos aquela máscara aqui no nariz que faz uma compressão na meia face da criança e elas acabam ficando iatrogenicamente com uma mordida, né, um prognatismo aí, fica um afundamento. O que a gente tem para esses pacientes? O que vocês podem fazer para eles? Eu acho essa questão do CPAP bem importante, né? A gente tinha muita coisa para falar, acho que a gente está chegando no tempo, tem muita pergunta de fono, acho que a fono está crescendo nessa parte, né? De criança na apneia, né? Porque acho que tem mais fonos na parte de adulto, né? Mas as crianças estão vindo, né? Em relação à expansão e cirurgia, a gente tem alguns doutorados aí de pessoas conhecidas que estão fazendo, né, a Rita Bariani, a Thaís Crozara que finalizou. Então, acho que tem bastante coisa para vir por aí, né? O tratamento da odontologia do sono não é só a expansão, né? A gente pode trabalhar o antero-posterior, tanto da maxila quanto da mandíbula, né? A gente pode fazer essa expansão superior ou dentoalveolar inferior, a gente tem vários mecanismos de tratamento, né? E aí vem essa questão do CPAP, que a gente fez uma revisão sistemática, que também o CPAP em criança é muito mais restrito que em adultos, né? Acho que em 2013 a Fernanda Almeida publicou em adultos que o CPAP trazia alterações oclusais, né? E chamou mais atenção ainda, já que ao adulto não tem crescimento, o que poderia acontecer nessas crianças. E a gente acabou mexendo um pouco com isso, fazendo essa revisão sistemática que acabou de sair aí na revista. E a gente tem essa questão que também já era meio que intuitivamente, todo mundo já sabia que tinha algum impacto na maxila, né? Então, por isso, tem poucos artigos falando sobre sistemáticos, porque já é meio previsto, né? Então, baseado nos estudos de ortopedia odontológica, né? Ortopedia facial dos maxilares, já é sabido que se você põe uma força no rosto, vai ter algum... Então, o que eu acho é que a gente tem que crescer as abordagens de fono, as abordagens sem CPAP, mas a gente sabe a importância do CPAP, né? E no CPAP,
a gente pode ter uma possibilidade de colocar máscaras que sejam mais intranasais, mais que não forcem tanto, né? A gente tem um risco do escape de ar, então às vezes o paciente amarra muito, então a gente sabe que quanto mais peso, mais força que a gente amarra, a gente está mais restringindo essa maxila, a quantidade de horas de sono. Então eu acho que a odontologia tem que entrar nessa área para auxiliar, para ajudar no planejamento e na condução desses casos, assim, acho que talvez a gente consiga medir a força da máscara, não sei. Mas pacientes que já têm alterações, a gente tem um artigo que é um relato de caso de máscara facial para tentar, que usou junto com o CPAP para tentar melhorar a maxila de uma criança que tinha uma hipoplasia relacionada, né? Mas os artigos, eles são muito pobres, né? Eles são mais... Avaliou agora, mas não sabe como era antes, né? E às vezes a gente precisa... Acho que cada vez mais a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, com fonoterapia, com CPAP, mas a gente tentando outras alternativas que causem menos impacto primeiro, né? Então, a gente tem dentro da ortodontia, a ortodontia dentro da odontologia do sono, ela é um tratamento alternativo, né? Porque ela não zera 100% dos eventos, mas é uma condição que a gente pode beneficiar o paciente no sentido da pressão do ar, ou às vezes nem precisa de CPAP, né? Então, nos casos mais leves é uma indicação boa. Então, nesse artigo do Guilherme No, a expansão com a cirurgia da dentoncilectomia resolveu, acho que 90% dos casos, né? Então, é um tratamento bom. Só que a gente tem que ampliar os estudos, né? A gente tem outros tratamentos dentro da odontologia que a gente consegue fazer para melhorar as crianças. Então, a gente tem que pensar que tem estudos de imagem que tem um aumento de via aérea superior com máscara facial, só que não tem na apneia. Vamos intuitivamente, se puder colocar uma máscara facial, lógico, baseado na oclusão, na face, vamos tentar, né? Então, a gente tem um estudo só com mini parafusos para classe 3 em apneia, e a gente tem alguns estudos com tratamento ortopédico para a gente melhorar o crescimento da mandíbula, né, e a gente melhorar a apneia dessas crianças. Nós estamos terminando, acho que já estão 8h56. Temos que falar, peraí, deixa eu ver, tem um monte de perguntas, gente, eu não sei, eu não vou conseguir responder. Em uma criança menor de 2 anos encaminhada para avaliação de otorrinolaringolo, de otorrino, né? Devido a um IH de 5. Ai, peraí. Com um relatório... não deu para enxergar. Aí vai ter que fazer uma pergunta, acho que pro doutor Gustavo depois. Carlos Jaime, ele... não consegui, não dá para ler o final. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver outras perguntas. Paciente com atresia maxilar e tecidos linfóides aumentados, existe ordem favorável, já respondeu. O do GH, do crescimento, já falou. Escala de desenvolvimento, já falou. Sobre os laboratórios de sono que estão preparados para a apneia de criança. Eu acho que acho que não vai estar mais tempo de a gente responder as perguntas, né? Quem tiver alguma sugestão de live pode mandar para a gente. A ideia dessas lives é a gente aproximar o pessoal da gente. Então, fazer uma divulgação da odontologia do sono, da medicina do sono, agregar, trazer para perto todo mundo que trabalha, porque tem muita gente que trabalha com isso, com criança, com adulto, e a gente não se conversa. Então, a gente precisa virar uma união, né? E eu queria agradecer muito ao Dr. Gustavo por estar aqui com a gente. Cada vez que a gente ouve, a gente aprende mais, porque ele é muito bom, né? Eu acho que foi muito boa a live. Tem uns 50 segundos. Pode falar, Dr. Gustavo. Eu agradeço o convite da Thaís Guimarães, eu agradeço o convite da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, tá certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, tá certo? Porque ninguém tem uma solução, tá? Eu acho que, né, dependendo às vezes é um que vai tomar a situação, às vezes é a fono, às vezes é o médico, né? Mesmo no médico é o cirurgião que vai intervir naquele momento, mas tem que ter uma avaliação global e todo mundo tá próximo. Estou aberto aí a outros momentos. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada, gente. Agradeço todo mundo que está aí, né? Que prestigiou nossa live, tá? E foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, doutor Gustavo. Muito obrigada. Tchau, tchau.